Você já parou para pensar no nível de hipocrisia em que a elite política e judicial do Brasil chegou? Pois é, parece piada, mas o que está acontecendo ultrapassa os limites do absurdo. Imagine um cenário onde um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma das figuras mais poderosas da República, vira notícia internacional por ser rejeitado em um país que, até pouco tempo, era o quintal diplomático das nossas autoridades. Agora segura essa. Donald Trump, em evento fechado com empresários e líderes conservadores nos Estados Unidos, teria deixado claro que não quer ativistas togados circulando livremente em solo americano. A informação correu rápido. O nome mais comentado? Luiz Roberto Barroso. Não, Trump não cancelou oficialmente o passaporte de ninguém, mas o recado foi dado, e mais do que isso. Ecoou. O simbolismo por trás da declaração é muito maior que qualquer ação diplomática. É um gesto direto, como quem diz: sabemos o que está acontecendo no Brasil e não vamos mais fingir que está tudo bem. E para completar, ele mesmo, Trump, teria cancelado uma ida à Disney marcada para os próximos meses, segundo bastidores, justamente para não dividir espaço com certos defensores da democracia que, na prática, parecem defender apenas o próprio poder. Vamos ligar os pontos. Enquanto o STF brasileiro avança cada vez mais sobre a liberdade de expressão, censura parlamentares, prende cidadãos por posts em redes sociais e tenta controlar a narrativa. Em todas as esferas, lá fora o constrangimento começa a crescer. Países que antes fingiam não ver nada, agora olham com desconfiança para esse autoritarismo disfarçado de legalidade. E o nome de Barroso aparece com destaque. Não é à toa. Ele se tornou uma espécie de símbolo de uma nova fase do Supremo, mais midiático, mais ativista, mais político e, infelizmente, mais distante da Constituição. A postura de salvador da democracia caiu por terra quando ele próprio defendeu o controle do que as pessoas podem ou não dizer na internet. É isso mesmo que você ouviu, o juiz virou oficial de pensamento. E quando você tem juízes se comportando como militantes, a justiça vira arma, não balança. O caso do passaporte cancelado pode até parecer uma brincadeira, mas o que está por trás é muito sério. O que temos hoje no Brasil é um cerco, e esse cerco não é invisível. Ele aparece em decisões monocráticas que derrubam PIS, suspendem investigações, calem a oposição. Ele aparece em bloqueios de contas, censura de conteúdos, perseguição de influenciadores. Tudo isso com uma narrativa bonita, claro. É para proteger a democracia. Mas quando você precisa destruir liberdades para defender a democracia, é porque você não está defendendo democracia, está tentando esconder um projeto de poder. E é aí que entra Trump. Goste dele ou não, o ex-presidente americano se tornou um símbolo global da resistência contra o globalismo, contra os burocratas de toga e contra a velha política infiltrada em cortes supremas. Quando ele sugere um isolamento diplomático a ministros brasileiros, ele está apontando o dedo para algo que muita gente tem medo de dizer: que o Brasil não é mais visto como uma democracia plena. É um país onde o Supremo julga sem contraditório, censura sem devido processo e governa sem ser eleito. Enquanto isso, a velha imprensa brasileira corre para defender Barroso e seus colegas. Dizem que é fake news, ataque à institucionalidade, radicalismo da extrema-direita. A mesma ladainha de sempre. Mas o povo não é mais bobo. A internet abriu os olhos de muita gente. As imagens, os documentos, os absurdos. Tudo está registrado. E o que se vê é uma elite assustada com a perda de controle. Porque quando Trump se recusa a dividir espaço com Barroso, ele não está falando só de uma pessoa. Ele está dizendo: o sistema que vocês representam não é mais bem-vindo. E isso tem impacto político, diplomático, moral. Pela primeira vez em muito tempo, o Brasil está sendo confrontado por suas escolhas internas no cenário internacional. E a pergunta que fica é: até quando o povo vai tolerar esse teatro? Até quando vamos aceitar ser governados por juízes que não prestam contas a ninguém? Até quando vamos permitir que a Constituição seja interpretada ao gosto do freguês? Ou melhor, do partido? Trump pode não ser presidente hoje, mas ainda é uma força política mundial. E sua fala serve de alerta. O mundo está vendo. E mais do que isso, está se posicionando. Os dias do tapinha nas costas e da cumplicidade silenciosa acabaram, e isso incomoda.
Incomoda a esquerda, incomoda os donos do sistema, incomoda os que se achavam intocáveis. E aí vem a pergunta inevitável: se Barroso realmente não é bem-vindo em eventos nos Estados Unidos, o que isso diz sobre a credibilidade dele lá fora? O que isso diz sobre como nossas instituições estão sendo vistas? E mais ainda, como isso nos afeta diretamente? A resposta é simples: quando o STF perde credibilidade internacional, o Brasil inteiro paga o preço. Investidores recuam. A confiança diminui. A instabilidade aumenta. Porque ninguém quer investir num país onde a lei muda conforme o humor de um ministro. E o povo fica refém de decisões que ninguém pode contestar, refém de censura travestida de proteção, refém de um sistema que não aceita crítica, não aceita oposição, não aceita liberdade. E aí vem alguém de fora, um outsider como Trump, e diz o que milhões de brasileiros queriam dizer: já deu. Chega de autoritarismo disfarçado. Chega de justiça seletiva. Chega de ministros que acham que podem tudo. E olha, o mais irônico de tudo isso é que Barroso, que tanto falou sobre democracia, agora se vê questionado justamente por quem defende a liberdade. É o mundo ao contrário. Quem luta contra o autoritarismo é tasado de radical, enquanto os que o praticam posam de moderados. Mas essa inversão de valores não vai durar para sempre. O povo está acordando. Ninguém segura mais. A cada dia que passa, cresce o movimento de resistência. Gente comum, cidadãos indignados, influenciadores, jornalistas livres, políticos, e ainda tem coragem. Todos dizendo a mesma coisa. O Brasil precisa voltar a ser um país de leis, não de vontades. Um país onde o juiz julga e não governa, onde a Constituição vale para todos, e não só para os amigos do sistema. O episódio do passaporte cancelado pode até virar meme, mas o que ele revela é brutal. O constrangimento internacional bateu à porta, e a elite de toga, que se achava protegida, começa a sentir o peso do próprio autoritarismo. E mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Barroso pode até tentar posar de vítima, pode dar entrevista, soltar nota oficial, pedir apoio da imprensa, amiga. Mas o mundo está vendo. E o povo também. E nessa história, não tem mais espaço para neutralidade. Ou você está do lado da liberdade, ou do lado da censura, ou você defende o povo ou o sistema. E nós, aqui, vamos continuar falando, apontando, denunciando. Porque a liberdade de expressão não se negocia, a verdade não se cala. E o Brasil não vai se curvar? Golpe escancarado? Já foi. Agora é resistência escancarada. E disso, ninguém vai nos calar. Se você chegou até aqui, é porque sente o mesmo incômodo. Compartilha essa indignação. Então, compartilha esse vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E principalmente, fique vigilante. Porque o sistema é poderoso, mas o povo, quando acorda, é imparável.